E a entrada da Lei Felca está gerando discussões sobre as possibilidades de um conflito com a LGPD e limitações técnicas do reconhecimento facial. Só que antes da gente entrar no conflito e desafios técnicos, é importante entendermos todo o contexto. E essa lei ganha força após um forte movimento de conscientização impulsionado pelo criador de conteúdo Felca, que trouxe à tona de forma investigativa a exposição de menores e a fragilidade dos mecanismos de controle de idade em plataformas digitais. Ou seja, estamos falando de um problema não apenas teórico, mas estamos falando de um problema real e já acontece impactando diretamente na proteção de dados de crianças e adolescentes. E é justamente para corrigir essa falha que surge a Lei Felca, exigindo mecanismos mais robustos e verificação de idade. Só que aqui é onde começa um dilema. Para proteger e cumprir essa exigência, muitas plataformas passam a considerar o uso de tecnologias como reconhecimento facial, biometria, verificação de identidade. Só que esses dados são classificados pela LGPD como dados pessoais sensíveis, e aí isso muda tudo. A LGPD exige base legal adequada e medidas rigorosas de segurança e principalmente respeito ao princípio da minimização de dados, ou seja, coletar apenas o necessário. Então temos um choque direto, talvez. A Lei Felca exige identificação confiável. Só que, por outro lado, a LGPD limita a coleta de dados sensíveis. E agora entra um ponto técnico. O reconhecimento facial, apesar de avançado, não é infalível. Ele pode ser enganado por deepfakes, pode sofrer viés de algoritmo e também pode, principalmente, sofrer um risco de vazamento de dados. E diferente de uma senha, um rosto não pode ser alterado. E além disso, armazenar esse tipo de dados transforma bases em alvos extremamente valiosos para cyberatacantes. E aí surge uma pergunta. E será que nós estamos resolvendo um problema e criando ainda um outro maior? Porque proteger menores é essencial, mas criar bancos de dados massivos biométricos também pode gerar riscos irreversíveis. Só que agora, como que a gente pode equilibrar tudo isso? Como fazer essas exigências funcionarem juntas? E aqui entram algumas possíveis soluções estratégicas. Primeiro, existe a técnica do próprio Privacy by Design, onde os sistemas devem ser pensados desde o início para coletar o mínimo de dados possível. Segundo, a gente também pode aplicar o uso de tecnologias menos invasivas, como, por exemplo, estimar a idade por inteligência artificial sem reter a imagem ou validar por tokenização e também anonimização. Um terceiro ponto é a não retenção de dados biométricos. Um quarto ponto são provas de idades sem identificação e como soluções baseadas aí em identificação facial para tentar descobrir a idade sem identificar a pessoa. Também podemos usar a criptografia, onde os dados são armazenados e se um hacker tentar acessar ou alguém não autorizado, esses dados podem praticamente ser ilegíveis. E tudo isso é importante porque nós estamos falando de dois pilares fundamentais, gente. Nós estamos falando de proteção de crianças e adolescentes, só que também estamos falando de proteção de dados pessoais. E a forma como isso será implementado pode definir diretamente o futuro da segurança da informação e a privacidade digital, tanto no Brasil como também servindo de referência para outros países. Esse assunto é importante, sim. As empresas que coletam dados sensíveis ou permitir a entrada em um ambiente digital que tem um conteúdo sensível que pode ser prejudicial, talvez psicossocial para uma criança e adolescente, é importante. Não podemos deixar crianças e adolescentes em lugares onde existe um risco para a saúde mental ou até para a integridade dessas crianças e adolescentes. Isso é necessário, não se discute isso. Só que, por outro lado, nós não podemos também inviabilizar o desenvolvimento tecnológico. Criar uma lei que torna o uso de tecnologias ou inovações no Brasil de um modo muito mais rigoroso, de modo burocrático, que inviabilize que as tecnologias entrem no nosso país, entre no Brasil. Então é importante a gente ter justamente esse ponto de equilíbrio, onde temos que proteger dados, sim, de crianças e adolescentes, tentar garantir que essas crianças não entrem em um ambiente arriscado para elas no mundo digital, mas também, por outro lado, garantir boas medidas
aplicáveis, e não apenas no texto da lei, mas medidas aplicáveis de segurança da informação, de modo que não prejudique o desenvolvimento econômico de um país e também não desfavoreça a inovação, porque esses também são pilares da proteção de dados previsto lá no artigo 2º da nossa LGPD como fundamentação. E são análises como essas que nós vamos fazer aqui na nossa coluna de tecnologia e segurança da nossa Jovem Pan Prêmio com Davis Alves.